Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um react a um vídeo do Iago Martins e do Fábio Sabino. Eles estão discutindo a questão de um testemunho de Talos sobre Jesus, né? Eu vou me concentrar sobre esse testemunho, né? O que ele diz, o que a gente pode concluir dele, né? E fazer algumas observações. Vou me basear nesse livro daqui, do Jesus Fora do Novo Testamento, do Robert Van Voorst, que ele vai citar ali esse depoimento do Talos. Ele vai dizer assim, na página 34, a referência mais antiga possível a Jesus vem de meados do primeiro século. Por volta de 55, um historiador chamado Talos escreveu em grego uma crônica em 3 volumes da área do Mediterrâneo Oriental, desde a queda de Troia até cerca do ano 50. A maior parte de seu livro, como a grande maioria da literatura antiga, pereceu. Não temos a obra do Talos, tá? Mas não antes de ser citado por Sexto Júlio Africanus, um escritor cristão em seu História do Mundo, escrito por volta de 220. Esse livro também foi perdido. Então, o livro do Júlio Africano a gente também não tem, tá? Mas uma de suas citações de Talos foi retomada pelo historiador bizantino Jorge Cincelo em seu Crônica, que escreveu lá por volta do ano 800. De acordo com Cincelo, quando Júlio Africano escreveu sobre a escuridão da morte de Jesus, ele acrescentou, tá? Então o Cincelo está reproduzindo o texto Júlio Africano. No terceiro livro de suas histórias, Talos chama essa escuridão de eclipse do Sol, o que me parece ser um erro. Vamos falar um pouco mais com calma nisso aqui. Bom, eu vou citar aqui o texto que eu encontrei do Júlio Africano, então, tá? Segundo a obra do Jorge Cincelos, certo? Tá no site Tertulian. Outra coisa é assim, uma dica assim para o Fábio Sabino e para o Iago Martins, que falam tanto em academia, né? Quando você citar alguma coisa, falar sobre. Mostre suas referências, tá? Não basta mostrar na tela. Bota a referência no final. Pegou da internet? Bota o link que você encontrou, tá? Se existe um interesse acadêmico, eu vou facilitar a busca para quem quiser pesquisar. Então, os links eu vou colocar todos eles aqui, tá? Né? Bom, ele então vai reproduzir o que seria esse fragmento aí do Talos, nesse site aqui. No terceiro livro de suas histórias, está igualzinho Robert Van Voorst, Talos descarta esta escuridão como um eclipse solar. Então, Talos está dizendo que esta escuridão, a princípio eu não sei de que escuridão que ele está falando, tá? Ele seria um eclipse solar. Na minha opinião, aí é o Júlio Africano falando, na minha opinião, isso é um absurdo. Então, para o Júlio Africano, é, não é um eclipse solar. Prossegue ele, pois os hebreus celebram a Páscoa em 14 de lua. O que aconteceu com Salvador ocorreu um dia antes da Páscoa. Mas o eclipse do Sol ocorre quando a lua passa sobre o Sol. O único momento em que isso pode acontecer é no intervalo entre o primeiro dia da lua nova e o último dia da lua velha, que estão em conjunção. Como então alguém poderia acreditar que um eclipse ocorreu quando a lua estava quase em oposição ao sol, que é o caso da Páscoa, né? Que assim seja, deixe o que aconteceu seduzir as massas e deixe esse sinal maravilhoso para o mundo ser considerado um eclipse solar através de uma ilusão de ótica. Phlegon registra que durante o reinado de Tibério César houve um eclipse solar completo na lua cheia, da sexta à nona hora. É claro que este é o único, mas o que tem eclipse a ver com terremoto, rochas se quebrando, ressurreição dos mortos e uma perturbação universal dessa natureza? Certamente um evento de tal magnitude não é lembrado há muito tempo, mas foi uma escuridão criada por Deus, porque aconteceu que o Senhor experimentou sua paixão naquele momento. E a razão prova que as 70 semanas de anos mencionadas em Daniel foram contempladas neste tempo. Toda essa parte daqui, que fala que foi escuridão criada por Deus, tudo isso é o Júlio Africano falando, tá?
Então, a única parte que seria do Talos mesmo é que ele relata uma escuridão que ele atribui como sendo o eclipse solar. Pelo contexto aqui, como ele vai comparar com o que Phlegon está falando, e aí Phlegon fala de um eclipse solar que teria ocorrido por volta de Tibério César, ali na época da morte de Jesus, parece que o Júlio Africano está colecionando, né, evidências de eclipses de escuridão ali na morte de Jesus. Então ele dá a entender que Talos também está falando sobre essa época, tá? Mas a gente não tem o texto do Talos. Então, qual é a conclusão que se tira? O Júlio Africano, ele interpreta que Talos está se referindo à escuridão durante a morte de Jesus. É uma interpretação do Júlio Africano. O Júlio Africano está interpretando isso, que Talos está se referindo a isso. Mas o texto mesmo de Talos, a gente não sabe o que está dizendo. E aí o Júlio Africano, ele discorda que isso não poderia ser um eclipse solar, pois ocorreu na Páscoa, ou seja, durante a lua cheia. Então, isso seria um milagre. A explicação que o Talos está dando para aquela escuridão, para aquela escuridão, não poderia ser um eclipse solar para o Júlio Africano. Mas então, Talos, ele estava falando sobre Jesus quando ele citou essa escuridão? Bom, a resposta mais honesta que a gente pode dar é: a gente não sabe. A gente não sabe com certeza. Tudo que a gente sabe vem da crítica de Júlio Africano e não do Talos diretamente. O texto de Talos a gente não tem mais. Júlio Africano, ele interpreta que o eclipse que Talos menciona refere-se à crucificação de Jesus. Mas isso é uma interpretação do Júlio Africano. Talos pode simplesmente estar registrando um eclipse que ocorreu ali naquela região. Provavelmente entre o ano 29 e 33, que os astrônomos dizem que realmente naquela região houve um eclipse ali nessa época. Existem programas que dá para reconstituir isso. Você coloca a região, coloca a data, você vê quando é que poderia ter um eclipse solar ali. Tá? E, de fato, pode ter tido aí naquela época pode ter tido. Então, o Talos pode estar se referindo a esse eclipse. Como ele cita o Phlegon logo em seguida, deve ser daquela época, de Tibério. Tá? Agora, Talos não menciona Jesus diretamente. Pelo menos não no texto que a gente chegou até nós, desse dos Júlio-Africanos. Então, não está claro se Talos quis explicar a escuridão da crucificação. Pode ser que ele tenha que o objetivo dele era esse, mas não está claro. Ou se ele apenas simplesmente registrou um eclipse lá naquela época lá. Então, assim, ele parece que Talos registrou um eclipse durante o reinado de Tibério, porque logo depois vem a comparação com Phlegon, que aí ele cita Tibério. Agora, essa ponte, né, entre o eclipse e a crucificação de Jesus é uma conclusão ali do Júlio Africano. O Talos, pelo trecho que está sendo citado ali, ele não está fazendo essa comparação. Então, nós não podemos afirmar com segurança que Talos estava falando da morte de Jesus. Ele está simplesmente registrando uma escuridão que possivelmente ocorreu ali na época que Jesus teria morrido. Tá? É isso que o Talos está registrando. Então, o registro do Talos registra simplesmente a escuridão. Dá para dizer que podemos usar Talos para provar que Jesus existiu? Cara, é muito indireto, cara. O testemunho de Talos, ele é muito indireto. Ele é para lá de secundário. Tá? Então, outra coisa que eu queria deixar claro aqui é uma coisa assim, o Sabino começou a falar de eclipse lunar ali, que só ocorre uma vez por mês. Cara, olha só, vamos explicar uma coisa. Eclipse lunar é quando a Terra se coloca entre o Sol e a Lua, projetando a sombra da Terra na Lua.
Então, quem escurece é a Lua, não é a Terra. Eclipse lunar escurece a Terra? Absolutamente não. Ninguém está falando em eclipse lunar aqui. Eu não sei de onde que veio o eclipse lunar. É porque, olha, o Júlio Africano não fala de eclipse lunar. Na passagem citada do Talos não fala de eclipse lunar. O eclipse lunar veio pelo Sabino, que ele leu o eclipse lunar, não sei de onde que ele tirou. E eclipse lunar não escurece terra. As pessoas da época sabiam disso. Tá? Eclipse solar escurece a terra? O eclipse solar total, ele pode escurecer a Terra, mas não por 3 horas. Porque ele só vai escurecer quando a Lua se coloca na frente do Sol. E ali vai ter o eclipse solar. E aí a luz do Sol não vai aparecer. Se a Lua casar certinho com o disco solar, realmente vai ter um eclipse solar. Agora, o eclipse solar, ele dura no máximo 7 minutos e 32 segundos, tá? É o máximo. Ele jamais poderia durar 3 horas. Então, se foi um eclipse solar, foi um milagre, porque não duraria 2 horas, 3 horas, né? Como está registrado lá no Evangelho. Não duraria. Então, é interessante como é que o Júlio Africano descarta eclipse solar, porque é impossível ter, mas ele diz que foi um milagre. É uma coisa paradoxal o Júlio Africano, né? Porque se pode milagre, pode ser eclipse solar também, cara, porque pode ser um eclipse solar de 3 horas. Sei lá, milagre, né? Se milagre está valendo, pode ser até um eclipse solar, tá? Mas o Júlio Africano descartou o eclipse solar, tá? Então, vou prosseguir aqui com o texto do Robert Van Voorst. Aí ele vai falar aqui. Esse fragmento de Talos, usado por Júlio Africano, vem em uma sessão em que Júlio trata dos portentos durante a crucificação de Jesus. Quem está falando isso é o Júlio Africano, tá? Júlio argumenta que Talos estava errado ao argumentar que aquele havia sido apenas o eclipse solar, porque durante a lua cheia, o eclipse solar é impossível, a Páscoa cai na lua cheia. Júlio responde que o eclipse foi milagroso, uma escuridão introduzida por Deus. Tá? Talos poderia ter mencionado o eclipse sem referência a Jesus, mas é mais provável que Júlio, que teve acesso ao contexto dessa citação de Talos, e que, a julgar por outros fragmentos, era geralmente um usuário cuidadoso de suas fontes, estivesse correto ao lê-la como uma referência hostil à morte de Jesus. Então, veja, isso já é uma interpretação ao Robert Van Voorst. O Robert Van Voorst já acha que Talos estava assim, o Talos estaria rebatendo cristãos. Percebe? O Talos estaria recebendo uma tradição de que haveria uma escuridão lá na época, e o Talos está respondendo assim: gente, olha só, não teve nada de milagroso aí. O que houve ali foi um eclipse solar. Ele está dialogando com cristãos. Mas isso é uma hipótese lançada pelo Robert Van Voorst, tá? Porque não está no texto dos africanos, tá? Prossegue aqui o Robert Van Voorst. O contexto em que Júlio mostra que ele está refutando o argumento de Talos de que a escuridão não é religiosamente significativa. Maurice Gogel comenta: se Talos estivesse escrevendo simplesmente como um cronógrafo que menciona um eclipse que ocorreu no 15º ano do reino de Tibério, Júlio Africano, não teria dito que ele estava enganado, mas teria usado suas evidências para confirmar a tradição cristã. Esse é um ponto interessante. Vamos supor que Talos está registrando um eclipse normal. Por que Júlio Africano ia se dedicar tanto a mostrar que o Talos estava errado? Tá? Como em Vida dos Céus, de Suetônio, ilustra, o mundo romano antigo era frequentemente fascinado por presságios e premonições próximos à morte de pessoas notáveis, pensando que indicava uma mudança de governo. Talos provavelmente estava argumentando que o eclipse não era um presságio, mas um evento natural.
A certeza não pode ser estabelecida, mas a maioria das evidências aponta para o conhecimento de Talos sobre a morte de Jesus e o portento das trevas que os cristãos disseram que o acompanhou. Então, veja, a tese de que Talos estaria se referindo a essa temática de Jesus não está no texto, mas o Robert Van Voorst, ele simpatiza com essa tese, porque é a maneira de explicar por que o Júlio Africano se dedicou tanto a mostrar que essa escuridão não era um eclipse solar, que era um milagre. Segundo Robert Van Voorst, o Taos está discutindo ali a questão junto com outros cristãos sobre esse episódio da escuridão. Mas isso é uma conclusão do Robert Van Voorst, que não é nenhum, sabe, é um erudito, tá? Então não é uma tese absurda, é uma tese que ele levantou, mas que não está no texto a rigor do texto do Talos, tá? Aí prossegue assim. Como Talos parece estar refutando o argumento cristão, isso na conclusão do Robert Van Voorst, tá? Ele provavelmente sabia sobre essa escuridão da morte de Jesus a partir de cristãos, direto ou indiretamente, não de uma fonte independente. Não podemos afirmar se Talos obteve esse conhecimento a partir de relatos orais ou escritos. Relatos escritos da paixão podem ter circulado nessa época, mas nada nas palavras de Talos nos leva a concluir que ele estava reagindo a uma fonte cristã escrita. A escuridão na morte de Jesus era igualmente um elemento da proclamação da questão oral. Como observa Craig Evans, essa referência não prova que realmente houve trevas, independente de como ela possa ser explicada durante o tempo da crucificação. O Craig Evans está dizendo, eu não usaria o testemunho de Talos para dizer que está provada a escuridão. Tá? Não usaria. Isso o Craig Evans falando, tá? Na verdade, essa referência prova a existência de uma tradição primitiva sobre a escuridão na morte de Jesus. Tá? O que pode ser obtido com Talos? Alguma névoa de incerteza ainda envolve a afirmação de Talos, sua extrema brevidade, sua citação em terceira mão e a identidade e a data do autor. Embora essa neblina nos impeça de afirmar certezas, provavelmente aqui temos uma tradição sobre a morte de Jesus. Isso na conclusão do Robert Van Voorst, tá? Porque a princípio o Talos só fala que teve um eclipse solar naquela época. Ponto. É só isso que ele, a princípio, ele está falando. Então, e aí vai o texto do Robert Van Voorst. Então, o Robert Van Voorst, ele se alinha com o que o Iago Martins está falando. Possivelmente ele usou o Robert Van Voorst de referência. Mas o texto do Júlio Africano lá, etc., ele não tem essa conexão, tá? Isso é uma possibilidade, não tem essa conexão. A princípio, o Talos está registrando só um eclipse, tá? E o Júlio Africano está dizendo que aquilo ali não é um eclipse solar. Eclipse lunar, ninguém falou eclipse lunar, não tem, tá? Esquece o eclipse lunar, não tem nada disso. É eclipse solar que está se discutindo, que o Talos está falando que é o eclipse solar, tá? Então, é isso que a gente pode dizer. Podemos usar o testemunho de Talos para dizer que Jesus existiu? Muito fraco esse testemunho, muito fraco, muito secundário. Não dá para dizer, é muito muito secundário esse argumento, né? É um argumento do silêncio, né? É uma conclusão ali que o Júlio Africano tirou e não dá para usar. Então, é isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado, então.